mais um Eleven Convida aqui com a Carol da Brauna. Obrigado por ter vindo. É um super prazer tê-los aqui com a gente, um parceiraço nosso de tanto tempo, né? Falando um pouco da Brauna e da constituição da Brauna até aqui, né? Inicialmente começamos ali como quase que uma cooperativa, com os principais sócios fundadores vindos do Bradesco, né? Então, basicamente, era um escritório com DNA de renda variável, né? E que só tinham assessores que faziam, basicamente, operações de renda variável. E com o passar do tempo, com o crescimento, a gente começou a entender que não fazia sentido, obviamente, né, a gente ter só essa célula de renda variável. Foi nesse momento que a gente começou a trazer diversos outros assessores com carteiras mais complexas, né, com parte de renda fixa, fundos e etc. E a gente começou a se estruturar, né? A Brauna hoje, como o Pedro comentou, ela está com 6 bi, né? A gente é um escritório super recente, a gente está falando que uma operação redondinha ali há 5 anos na XP. A gente está com 110 assessores comerciais e os principais sócios pararem de se dedicar para o mundo de assessoria, né? Por que isso é importante? Porque a gente começa a se dedicar de fato para as atividades dentro da empresa, né? Então eu paro de ter a minha carteira, que eu constituí até então, e o meu principal objetivo é ajudar os assessores nessa trilha, né? Então a gente percebe que é muito importante esse movimento, porque de fato são as pessoas que trilharam, né, que tiveram esse sucesso da profissão, chegaram aqui e agora a gente consegue, teoricamente, escalar isso e ajudar os assessores, né? A nossa principal mensagem, que inclusive recente, a gente acabou de ganhar o selo do NPS, né? Que, para quem não sabe, NPS é uma medida de qualidade global, né? A gente acabou de receber essa reciclagem do selo. E é muito importante porque conquistar esse selo é árduo, né? Cada nota detratora penaliza demais e a gente conseguiu passar com 92. Então, para a gente é muito importante todo esse discurso refletir na qualidade de atendimento na ponta final, né? Que o cliente, de fato, fique confortável, fique feliz, indique e por aí vai. Os profissionais que vocês estão trazendo, como que é esse dia a dia de treinamento dessa turma, né? Porque tem muita gente que veio do mundo financeiro, mas tem muita gente também que não veio do mundo financeiro atraída por essa nova profissão, por transformar de fato o mercado financeiro, dar acesso, né, a novas possibilidades, a novos clientes. Como é que vocês tratam isso ali dentro, né? Legal. O assessor, né, quando a gente faz ali a contratação, ele passa por um processo de onboarding, né? Basicamente, o nosso onboarding, ele para conhecer as áreas da empresa, né? Então ele vai conhecer a pessoa de fundo imobiliário, ele vai conhecer o nosso head de renda variável, vai conhecer planejamento, ele conhece todas as pessoas das áreas. Com isso, a gente trata basicamente em 2 dias. Daí a gente tem um terceiro dia que é basicamente de cultura e speech comercial, porque numa ponta final a gente vê muitos assessores que entendem tanto do business, do que a gente faz, só que às vezes não tem aquele trato comercial e que aí no final do dia não vira captação, né? Então a gente fica imerso ali, basicamente um dia inteiro com esses treinamentos, abordagens comercial. Dali o time sai para as lideranças, né? Então acho que comum a vários escritórios, a gente dividiu os nossos assessores em basicamente 4 clusters. Então a gente tem a turma que está formando carteira, que é de 0 a 25 milhões, de 25 a 50, de 50 a 100 e de 100 mais. Cada turma, a gente entende que eles são medidos de formas diferentes, né? Então o pessoal que está aqui construindo carteira, a captação é um peso muito importante para ele. Então o líder que cuida desse cluster vai ajudar na captação. Ele tem essas skills, né, essa habilidade para poder ajudar o assessor nisso. Então eles só falam disso. Por que a gente dividiu? Né? Não sei se é comum a todos os escritórios, mas a gente sentiu que os assessores, a gente tinha dificuldade em formar equipes, pequenas equipes, porque cada um tinha um objetivo, né? O cara que está ali no 0,25, ele quer uma coisa, o de 100 mais, ele quer outra completamente diferente. E você juntar esses assessores em momentos diferentes num time só, a gente não sentia
tanto espírito de coletividade, né? Tanta conexão entre eles. Então a gente recém fez essa mudança de dividir ali os assessores em clusters. Daí a gente fez o nosso super ranking, que é o que a gente chama de B10, né? E todos os assessores, eles podem chegar aos 10 melhores assessores do escritório, porque eu meço cada um de acordo com o cluster que ele está. Para justamente trazer uma competição saudável, né? Premiar os bons e deixar os bons cada vez mais conectados com a direção do escritório mesmo, né? Porque no final é uma grande engrenagem. O assessor, a empresa e a XP, né? Esse movimento tem que ser simultâneo, porque o crescimento de um é o crescimento do outro e por aí vai. Então a gente tem tido um desempenho legal. Acho que esse ano a gente está basicamente em 600 milhões de captação, então captação de dinheiro mesmo, sem contar transferências, né? Que eventualmente a gente tem transferências entre escritórios. Então ali a gente tem a meta de captação de pelo menos 100, 200 milhões ali por mês e arduamente a gente vai construindo tijolinho a tijolinho ali. O que você acha, assim, realmente é um diferencial estar junto da gente, da Eleven, né? Você acha como que a gente consegue agregar valor nesse trabalho já tão bem estruturado, né? Porque é difícil, né? Como a gente agrega mais valor num escritório super forte, robusto, né? Com as mesas bem divididas, né? Onde você vê valor de fato na Eleven? A figura do agente autônomo em si, ela é ingrata, né? Eu sempre falei, porque a gente pode fazer um monte de coisa, mas não pode fazer nada. É difícil a gente opinar, né? Então a gente acaba ficando super restrito, inicialmente a corretora que a gente representa, que era muito o que a gente tinha lá atrás, né? Depois começaram a surgir as casas independentes, que pra gente é maravilhoso, porque tem nomes que eventualmente a XP está restrita, não pode cobrir, e aí o que eu faço? Eu não dou essa informação para o meu cliente, né? Então ter essas empresas de nome perto da gente faz toda a diferença, porque, como eu comentei, o assessor ele é um pouco ingrato à profissão. Eu não posso chegar e falar, olha, Petrobras está num ponto gráfico, o EBITDA ou qualquer coisa parecida, eu não posso dar esse tipo de opinião, mas em contrapartida, se eu também não me posiciono, vira mais do mesmo, né? E aí, como que a gente faz? Peraí, você é minha assessora para fazer o quê? Só para receber ordem? Então a gente, e mais do que isso, né? Não tendo essa proatividade, dificilmente a gente teria esse NPS e por aí vai. Então a gente ter opções de entregar outros produtos não óbvios para os nossos clientes é o que faz todo sentido, né? É a gente olhar e falar, putz, tem uma tese aqui, legal, Carol, tô de olho em Cielo. Vamos procurar os analistas que cobrem Cielo, XP, Eleven, entre outras, e levar para o meu cliente conversar, sabe? Isso que eu acho que é o nosso grande diferencial, a gente conseguir ser esse hub, né, para trazer informação, porque é uma tomada de decisão difícil, né? Eventualmente é uma empresa que ele quer entrar com uma participação grande ou coisa parecida, a gente tem que estar com informações para trazer para o cliente. E essas casas, ainda mais Eleven, com os nomes de peso que tem, para a gente faz muita diferença. A gente recebe...